Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que encontra pessoas com histórias super diferentes, interessantes, incríveis, imigrantes, clientes, parceiros. Esse é o mundo do nosso podcast. E antes de eu dizer quem estará aqui conosco hoje, eu queria pedir para vocês se inscrevam no nosso canal Florida Connection no YouTube, aperta a campainha para você receber notícia toda semana, toda segunda-feira tem uma história nova para te contar. E hoje, nada mais, nada menos, eu tenho uma jovem especialista num assunto muito interessante. Ela se chama Letícia Sines e ela é especialista em educação sexual, emocional e no abuso de crianças sexualmente falando, né? Como é que fala isso? Prevenção do abuso sexual infantil. Então ela vai falar isso. Então seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, muito obrigada. Prazer estar aqui hoje. Fala de novo, então, é abuso sexual infantil. Isso, eu sou especialista em prevenção do abuso sexual infantil, trabalho com isso desde 2018, meados ali para 2019, mais ou menos, então já temos aí uma estrada de mais ou menos 6 anos na área. 25 anos de idade, mas desde muito cedo eu tive a certeza de que eu seguiria com isso profissionalmente, então foi muito fácil ter descoberto o meu propósito. Que legal. Mas antes de você contar tudo, a gente quer saber de onde você vem. Eu venho do Rio de Janeiro, de um bairro chamado Anil, não sei se você conhece. Na capital do Rio de Janeiro? Isso, Rio de Janeiro, no Anil. Fica perto do quê? Em Jacarepaguá. Ah, tá. Não sei se você conhece. Jacarepaguá, sim. Isso. E é depois da Barra, né? Isso, exatamente. E Anil é um bairro que fica em Jacarepaguá. Eu fui nascida e criada ali. E é isso. Então, eu venho do Rio de Janeiro. E você veio pra cá por quê? Você já tinha feito faculdade lá? Não, ainda não. Eu fiz todos os meus cursos profissionalizantes, todos os meus diplomas, né? Foram no Brasil. Eu tenho um de Brasília, mas foi um EAD que eu fiz, então, no geral, eu não me mudei para ter nenhum diploma específico. Mas há 3 anos atrás, eu sou casada e o Júnior decidiu se mudar aqui para os Estados Unidos. Ele tinha muitas pretensões de carreira aqui. Então, eu, como sábia, decidi adotar a missão e me mudei para cá. Eu já tinha desenvolvido algo relativamente grande no Rio, lá no Brasil, nessa área. E aí, quando eu vim para cá, eu tive que começar do zero. E é uma carreira que, assim, você tem que aprender sobre... Eu mexo com legislação, eu mexo com cultura, com questões geográficas, com estatística. Então, vir para cá foi realmente começar do zero. Tudo de novo, A maioria das pessoas que vêm para cá acabam começando do zero ou até se reinventam, como foi o meu caso, porque eu não mexia com o mercado imobiliário no Brasil. Eu tô aqui há 25, quase 26 anos, né? Fazer outra coisa. Mas me fala, por que você teve interesse neste assunto especificamente, já que você já tinha essa carreira já iniciada no Brasil e tudo? Sim, eu fui uma vítima de abuso sexual infantil durante grande parte da minha infância. Nossa. E um período da minha pré-adolescência também. Desde que eu me entendo por gente, eu fui uma vítima, aconteceu durante anos consecutivos. E você sabia? Ou você não percebia? Porque tem isso também, né? Às vezes a criança nem percebe. Essa questão é relativa, porque muitas vezes a criança ela fica em dúvida do que está acontecendo ali. Se tá certo, né? se tá errado. Se tá errado, o que é aquilo. E a maioria dos abusadores, eles usam a famosa tática da manipulação. Então, muitas vezes eles abusam falando que é pro bem da criança, que aquilo vai fazer ela crescer, que de alguma forma aquilo vai ser bom pra criança. E muitas crianças acabam acreditando, porque ela não recebe educação sexual, ela nunca conversou com os pais sobre o assunto. Então, como é que ela vai saber, de fato, diferenciar aquilo ou não? Nossa. Mais de 70% dos casos acontecem intrafamiliar, com pessoas que são de dentro da família. E aí é mais difícil falar e a gente não quer acreditar, né? E é mais difícil a criança entender que é ruim justamente porque vem de um pai, vem do tio, vem do avô, vem do irmão. Então, como é que ela vai pensar que alguém que ela ama tanto tá fazendo bem pra ela? Tá fazendo mal pra ela, na verdade, né? Então, é difícil a criança identificar que aquilo é uma agressão, que foi o meu caso. O meu abusador, ele foi o
o meu tio, né, porque eu venho de uma família muito humilde, então a gente morava naquela casa que era todo mundo junto e misturado, não tinham muitos quartos, eu sempre dividi quarto com a minha mãe e com o meu irmão, então, na maioria das vezes, assim, eu não sei se você gostaria que eu abrisse muito do meu caso, porque é um pouco delicado, eu sei que para algumas pessoas é difícil ouvir, mas na maioria das vezes acontecia durante a noite. Então, quando eu ia dormir ali dividindo o quarto com a minha mãe e com o meu irmão, ele entrava no quarto e praticava ali a agressão. Nossa. E para mim era difícil mesmo entender, porque ele me criou, né? E ninguém percebia? Ninguém percebia, porque na época, uma prima minha, que era filha dele, com 3 aninhos de idade, ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro. E aí a minha família ficou bem destruída na época, ficou todo mundo muito sensível, assim. E aí foi mais uma coisa pra eu olhar e dizer, eu não vou soltar essa bomba agora. E eu ainda não entendia muito bem, porque ele fazia, mas eram uns toques meio disfarçados, se assim eu posso dizer, e em alguns momentos ele já havia me dito que eu poderia falar que ninguém iria acreditar em mim. Nossa. E isso é o que acontece com a maioria das crianças. A maioria, elas não contam porque elas acham que ninguém vai acreditar. Ou que alguma coisa de ruim vai acontecer com os pais, porque às vezes eles falam, se você falar, eu vou matar seus pais. Se você falar, eu vou matar sua mãe. E isso que acontece com muitas crianças, o medo de falar e de não ser validada. Porque de fato acontece. Você consegue perceber, hoje que você é uma estudiosa do assunto, você consegue perceber nuances se você olhar uma criança? Sim. Existem muitos, o que a gente chama de sinais e sintomas do abuso sexual infantil. E eles podem ser sinais e sintomas interpessoais, sexuais, físicos, mentais. Existem muitas variáveis, as crianças podem apresentar diferentes tipos de sinais que demonstrem que ela possa estar sofrendo um abuso sexual. Todavia, não existe um sinal específico que eu olhe para uma criança e possa, com absoluta certeza, dizer assim, aquela criança sofre abuso sexual. A não ser que de fato seja uma declaração, ela tenha dito. Agora, não existe nenhum sinal específico que eu possa assumir que ela sofreu abuso. Vou te dar um exemplo. Eu já acompanhei um caso de uma criança que desenvolveu compulsão alimentar por conta de abuso sexual. E aí você fala, compulsão alimentar por conta de abuso sexual? O que acontece? Muitos abusadores, quando eles vão abusar das crianças, né? Ou então, por exemplo, o que a gente vê hoje na cultura? Se você comer muito, você vai ficar gordinha e ninguém vai te querer. Essa é a cultura inserida para a mulher, né? A cultura machista inserida para a mulher. Ou então, se você ficar magra, né? O que o pai e a mãe às vezes fala para a criança sem perceber, se você não comer, você não vai parar em pé. Saco vazio não para em pé. Você vai ficar magrinha, você vai sumir. Daqui a pouco você vai sumir, você não come. E aí, muitas vezes, o que a criança coloca na cabeça dela? Algumas desenvolvem compulsão alimentar, ou seja, vou comer, ficar gordinha e ele não vai me querer. Ou então, ela desenvolve aversão à comida para desaparecer. E aí ele não vai encontrar ela. Então, existem questões alimentares que podem ser sinais. Todavia, a gente sabe que tem criança que desenvolve compulsão alimentar por bullying na escola. Então, é relativo, não tem um sinal específico que a gente possa confirmar. Por isso que o acompanhamento de perto, tanto dos pais quanto de um possível terapeuta, é necessário. Você fala isso, eu tenho 2 filhas, 3 netos, todos pequenininhos ainda, de 6 meses a 8 anos, né? 6, 3 e 8, e é desesperador. Eu lembro que eu vinha com as minhas filhas pequenas para Disney e eu andava com elas de coleira. Era uma aqui, segurando assim, uma em mim e uma nelas. E eu fui mãe jovem, então o pessoal olhava e falava, nossa, que exagero. Eu nunca achei exagero. Mas eu tinha medo de perder, né? De perder a criança. Sequestro, né? E hoje a gente sabe que, por exemplo, deixar uma criança sozinha no banheiro, uma vez um amigo nosso, que inclusive ele é policial, ele nunca deixou o filho dele sozinho, com 10 anos de idade. E ele contou como existem, às vezes, abusos dentro de um banheiro público. Sim. Né, que começa, né, e ataca uma criança. É um assunto difícil de falar, mas é tão importante também, né? Sim. E a gente se aproximou da Hope and Justice
também, porque eu fiquei bem, assim, sensibilizada mesmo com a causa. Sim. E você ter tido esse encontro, acho que vai ser tão importante para vocês escutarem isso e realmente, sabe, se preparar, porque pessoas em volta, né? Você tem que realmente estar atento. Sim. Então você veio para cá porque você acompanhou o seu marido, mas você já fazia isso lá, e aí aqui você começou tudo de novo. Conta como é que foi. Comecei do zero. Eu cheguei aqui... Há 3 anos, né? Você falou? Há 3 anos atrás, e eu falei, bom, agora eu vou fazer o que eu fiz lá no início. Porque quando eu comecei a estudar sobre isso no Brasil, eu comecei a estudar primeiro para entender a minha dor. Uhum. Porque eu achava, quando eu entendi o que tinha acontecido comigo, eu falei assim, gente, que azar que eu dei. Eu fui a única que passou por isso na vida, porque as pessoas, ninguém fala sobre isso, as pessoas não falam sobre isso. Agora a gente vive uma nova era de falar mais sobre essas questões, mas eu, ainda que nova, vivi uma era onde ninguém falava sobre isso. Então, quando eu atingi meus 17 anos, mais ou menos, eu falei assim, gente, que azar que eu dei, aconteceu comigo isso. E eu comecei a estudar para entender a minha dor, assim, o que foi essa situação que aconteceu comigo? Até que eu descobri que eu era uma formiguinha na enorme estatística de abuso. E eu comecei a entender ali como a legislação trabalhava em relação a isso, como era a cultura, como as pessoas, como a sociedade enxergava o abuso, principalmente o abuso sexual infantil. E eu fui entender, de fato, que eu era uma formiguinha dentro dessa estatística enorme. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam entender hoje é a questão do caso intrafamiliar. Que a maioria dos casos, eles são intrafamiliares. Mais de 70%, 80% dos casos acontecem dentro de casa, com o familiar da vítima ou com algum conhecido. Então isso é muito importante pra gente não pensar que ficar preocupado tem que ser ficar preocupado no parque da Disney, de alguém levar seu filho ou algo. Não, a maioria dos casos é com o pai, é com o avô, é com o padrasto, é com o tio, como aconteceu comigo. E aí eu fui entender isso e comecei a estudar, e quando eu vi as pessoas, acabei ajudando pessoas ao meu redor com essa situação, e sem eu perceber, as pessoas estavam me chamando para palestra. Eu cheguei no congresso, fui convidada lá para a sessão solene, né, na Câmara dos Deputados, no Maio Laranja. Inclusive eu fui ano passado, já estava morando aqui, mas eles me convidaram, aí eu fui. E fiz parceria também com outras organizações no Brasil. E quando eu vim pra cá, me mudei, eu falei, bom, agora é fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Não sabia de que forma ainda eu daria início ao trabalho aqui, em que projeto, que eu não conhecia ninguém. Você chega aqui, algumas pessoas chegam já com contatos e tudo mais, mas eu não conhecia ninguém, então eu falei, bom, eu vou começar from scratch. E aí eu comecei a estudar legislação de fato. Você já falava inglês? Não. Aprendi a falar inglês aqui, no dia a dia, porque como eu comecei a fazer o levantamento de peso olímpico, né, que eles chamam de Olympic Weightlifting aqui, eu fui para uma academia que ela é bem de bairrozinho lá em Castleberry, pro lado de Winter Park. Que é onde você mora? Não, eu moro no Millennium, aqui perto. Então você foi para lá porque era o que tinha? Fui para lá porque era o único clube do esporte que eu queria. E aí eu dirijo para lá todo dia, até hoje. E quando eu cheguei lá, eu não sabia quase nada de inglês, nunca fiz curso, nada. Porque você não falou, assim, a gente tinha conversado antes, mas você não falou, pessoal, que você faz esse esporte. É verdade, a gente conversou no off, né? No backstage, é verdade. Eu também sou uma atleta de alto rendimento, foi dessa forma que eu me conectei tanto com o esporte, foi daí que surgiu o meu projeto no esporte também. Olha a partir da minha experiência pessoal, né? Esse é o livro que ela escreveu, ó, How to Prevent Child Sexual Abuse in the Sports Environments, ou seja, como prevenir o abuso sexual infantil no ambiente dos esportes, Exatamente. No meio ambiente dos esportes. Que bárbaro! Exatamente. E eu vou te contar como é que isso tudo aconteceu. Fui para esse clube do esporte por um desejo pessoal, porque eu estava interessada em desenvolver melhor nessa área. Sempre gostei de esporte, sempre gostei de me exercitar. E lá só tem americano. Eu sou a única estrangeira, só tem americano. Então eu tive que aprender o inglês assim, na marra, até um vocabulário mais específico, que é do esporte, né?
E aos poucos, assim, eu lembro que no início eles até me ajudavam e tudo mais, e quando a gente viu, passou um aninho, assim, rápido. Eu já tava fluente e eles falaram, nossa, como o seu inglês desenvolveu. E eu falei, graças a vocês, muito obrigada. Porque eu nunca fiz curso, nunca fiz nada e eles são... E aí eu fiz amizades lá também, né? Eu tenho as minhas amigas lá, então no final de semana a gente vai pra praia, faz alguma coisa. E seu marido acabou se relacionando com o pessoal também numa boa? Ele não é muito do esporte, não. Não? Pra ser bem sincera. Ele é mais do business. Final de semana e tal, aí de repente... final de semana, porque às vezes ele trabalha final de semana, né? Aí eu mando uma mensagem pra algum amigo e falo, vamos na praia, vamos fazer alguma coisa, e são todas americanas. Então, acabou que o inglês foi, assim, na marra. E aprendi bem rápido, assim, graças a Deus. Foi super tranquilo o inglês pra mim, sabe? E aí eu fui aprendendo, né, a legislação, como a sociedade daqui enxergava essa cultura e o desenvolvimento infantil. É muito diferente? Coisas do tipo. Eu vou te dizer que em relação a tabu, a estatística, a coisas do tipo, é muito parecido. Porque eu digo que trabalhar com a questão da prevenção do abuso sexual infantil, você lida com muitas pautas que elas são globais. A questão de suspeitar de alguém que é próximo da família, a quantidade de vezes que acontece repetidamente, estatística quando a gente vai falar de casos com meninos e homens. Óbvio que existem as diferenças, né, até na questão da legislação, mas no geral é bem parecido, então eu não tive muita dificuldade. Acaba que as dificuldades que a gente enfrenta são outros tipos agora em relação a lidar com esse tipo de situação, mas no geral, geograficamente falando, foi tranquilo, assim, né? A gente tem uma diferença, claro, de como a legislação é aplicada, né? De como a lei é aplicada. Acho que não é novidade para ninguém que os Estados Unidos ele se sai melhor do que o Brasil nesse sentido. Mas ainda assim, a gente ainda tem algumas falhas aqui na legislação e na maneira como as autoridades aplicam, né? Quando esse tipo de situação acontece, independente do cenário. E aí eu estava entendendo com quem eu deveria me conectar para trabalhar nesse sentido. E começaram a aparecer casos para mim, porque eu crio conteúdo para internet também, então algumas pessoas já me conhecem aqui da Flórida. E começaram a aparecer casos no meu Instagram, assim, Letícia, o meu filho estuda em tal escola da high school, de Lake Nona, de tal lugar, de Celebration, não sei o quê. E o coach dele acabou de ser preso por abuso sexual na escola. E eu comecei a entender melhor essa situação e eu vi que acontecia muito abuso com treinadores aqui. O esporte, ele é mais incentivado para criança aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil acaba sendo uma coisa até de luxo. Você tem que ter grana para fazer esporte no Brasil. Eu nunca tive acesso ao esporte quando eu era criança. E aí eu comecei a entender que era muito recorrente a questão do abuso com crianças no ambiente esportivo aqui nos Estados Unidos. Eu sei do caso do Larry Nassar também, que você comentou comigo, e com as ginastas e tudo mais. Porque foi quando realmente eu entendi que existia muito isso no meio. E até explodiu, né? Porque foram 300 atletas. 300 atletas da ginástica olímpica a gente estava falando, né? Isso. Mas é uma coisa que... Você falou do incentivo do esporte aqui. E eu percebo por todos os filmes, né, que você acompanha, tal, que o coach, ele vira um deus. Um deus, né? Na vida da criança e do adolescente. É porque acaba que aqui, através do esporte, a criança ou o adolescente consegue bolsa na faculdade. Tem muitos benefícios. Se ela se sair bem no esporte... Com certeza. É um status, né? Um bom atleta aqui. É um status. É a chamada, né? Chama atenção, que tem privilégios. Então a criança... o famoso da escola, né? E aí a criança quer investir tempo nisso. Os pais querem investir. A minha academia, a que eu frequento, apesar de ser um esporte mais específico, um ambiente mais recluso, né? Ainda assim, eu convivo com adolescentes lá todos os dias e os pais estão lá, assistindo, acompanhando o progresso da criança, acompanhando o progresso do adolescente. Ou seja, a criança ou adolescente está inserido nesse ambiente 100%. Aqui, eu posso dizer, e é engraçado você Flórida, falar né? isso, porque uma coisa que eu percebo muito o pessoal de uma classe mais alta no Brasil, geralmente os pais não estão presentes,
nesses eventos. É a babá, é a cuidadora, Exato. né? E aqui não tem opção, né? É o pai e a mãe que vão. E mesmo assim acontece, né? Exatamente. Porque os pais são presentes aqui. Exatamente. E aí eu inserida nesse ambiente, eu já gosto, pessoalmente falando, né? Porque é uma área que eu curto muito, eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de me exercitar, eu gosto muito de estilo de vida saudável. Gosta? Também, muito. Vamos marcar uma corrida, então? Vamos. Correr, não sou tão fã. Mas eu fiz taekwondo, eu sou faixa preta de taekwondo. Eu vi no seu Instagram você fazendo um treino. Eu treino 3 vezes por semana. Tipo um funcional, mas eu não sabia do taekwondo. Taekwondo. Faz luta? Já lutei, agora não mais. Mas assim, já fui 3º dan de taekwondo. Que legal! Olha! Aí a gente vai envelhecendo e opta por agora tá influenciando os netos. Com certeza. Eu fiz uma reforma na minha garagem recentemente, porque eu treino na garagem, acabo usando muito e brinco com eles. Ontem mesmo eu passei a tarde inteira com eles lá, joga futebol, eles dão um soco num negócio que tem na parede, pegam um pezinho, estão sempre brincando lá. Que legal. Gosto muito. Aí eu tive a ideia assim, por que não juntar algo que eu já gosto tanto com o meu propósito de vida, né, que é inteiramente o meu propósito de vida, que é prevenir o abuso sexual infantil. Eu falei, por que não fazer um projeto no esporte? Então, eu queria que você explicasse como é seu dia a dia, como que você realmente põe em ação tudo que você aprendeu, as ações, como é que funciona isso? Bom, o projeto do livro, especificamente, foi um projeto alheio. Então, quando eu fiz o lançamento, que se eu não me engano foi abril de 2024, não, junho de 2024, alguma coisa assim. Eu fiz o lançamento, fiz um stand, assim, pro lançamento. Foi lindo demais. Onde e eu fiz numa competição de weightlifting, que é uma competição que a minha academia é host. Weightlifting, ela faz levantamento É o levantamento de peso olímpico. Depois eu vou te mostrar um vídeo. Depois você faz uma foto em pé aqui, pra ver como você tá tatalzinho. É porque eu tô de manga, mas eu sou musculosa, não sou? Eu sou musculosa. Você devia ter vindo assim. Eu devia ter vindo de regata, na verdade. Que aí o pessoal já iam conseguir saber antes de eu falar. E aí eu fiz o lançamento numa competição, que é a competição que a minha academia já faz por mais de 10 anos. Já tem muito tempo essa competição. E aí o meu coach, eu contei a ideia pra ele adorou e topou. E eu fiz o lançamento nesse dia. Muitas pessoas foram, o engajamento foi muito legal. E como atualmente eu estou com visto de estudante aqui, todo o trabalho que eu faço ele é voluntário. Então esse livro foi distribuído gratuitamente para todas as pessoas. Olha! Para pais, treinadores, em escolas. Eu já levei na Hope and Justice também. Eu deixei, se eu não me engano, 50 cópias lá, para quem quisesse passar lá e pegar. Então foi distribuído gratuitamente e a minha agenda tá sempre aberta para ir em instituições, ir em escolas, para realizar treinamentos, né? Da mesma forma que eu já fazia no Brasil, aqui também. Mas fora a questão do livro especificamente, eu crio muito conteúdo para a internet, que tem uma boa visibilidade também. Pelo fato dos meus trabalhos serem voluntários atualmente, né? Por enquanto, eu ainda não monetizo, como eu fazia no Brasil. Eu acabo investindo muito nas mídias sociais. Então, eu tenho investido bastante tempo nisso. Mas já dei algumas palestras aqui em Orlando, algumas instituições, algumas igrejas já me convidaram. Mas o que eu mais tenho de história, por enquanto, assim, são histórias do Brasil, de palestras, assim, que realmente foram grandes lá. Trabalhos que eu fiz maiores, né, no Brasil. Que eu ainda tô chegando, né? Ainda tô entendendo. Minha mãe me ensinou que a gente tem que chegar, ouvir, aprender e depois a gente age. Então, a gente sempre tem que escutar mais do que falar mais, né? Isso. Principalmente nesse momento que você está se reinventando aqui, né? Exato. Apesar de você já ter o seu propósito, já sabe o que você quer fazer, Exato. Você está nesse processo. E já está indo muito bem. Você lançou o livro em português também? Por enquanto, ele está só em inglês. Pelo fato de eu estar trabalhando nesse livro, eu falo sobre legislações americanas e tudo mais. Acaba que os treinadores que eu tenho acesso, os pais que leem, o meu público foi 99% americano desse projeto, desse livro. Então, por isso que ele foi feito em inglês. Existe alguma coisa, você deve ter essa informação para dar para gente, que a gente tem que ficar atento no ambiente onde nós temos as nossas crianças, ou as nossas crianças vão. Tem alguma coisa que você fala, puxa, tem que ficar esperto com isso, com isso, com isso?
Muitas coisas, né? Eu costumo dizer que as crianças, elas sempre falam que estão sendo abusadas, mas elas usam as palavras como último recurso. Então, elas vão dar muitos sinais, elas vão desenvolver algum tipo de comportamento específico, né? Aí eu tô falando caso já tenha acontecido, mas é porque a gente ouve muito caso de pessoas que se tornam adultas e só aí vão dizer que foram abusadas e nunca tiveram coragem de falar quando eram crianças. Então, o que eu gosto de dizer para os pais é: as crianças, elas sempre falam a verdade. Elas sempre falam a verdade. E quando elas falam mentira é porque elas foram induzidas por outra pessoa. Elas seguiram algum exemplo. Elas seguiram algum padrão. Elas viram alguma outra pessoa fazer errado e aí ela fez. Uhum. Mas a essência da criança é verdadeira, é pura. E o que eu gosto de dizer é que a principal ferramenta para você prevenir o abuso sexual infantil é a educação sexual. E o que é a educação sexual? Né? Porque aí... Agora que eu entendi. Esse é um tabu. A educação sexual é um tabu. Por quê? As pessoas pensam que educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo. Dizer o que é sexo. Falar sobre sexo. Falar sobre partes íntimas de maneira erotizada, precoce. E não é isso. A educação sexual, ela deve ser aplicada de acordo com a idade. Então, por exemplo, no seu caso, você tem uma neta de 3 anos. De 3 anos. 6 meses não conta. E o outro de 8. O outro de 8. A gente precisa entender que a linguagem para usar com a de 6 e com o de 8... De 3, né? 3 de 3 e de 8 precisa ser diferente. Eles estão em fases diferentes. Uma é menina e outra é menino. São maneiras de se cuidar diferentes. Então, e quem faz isso, a função disso é o pai e a mãe. A principal responsabilidade é do pai e da mãe, mas, aí trazendo um pouco da legislação do Brasil, mas que se enquadra um pouco da americana, o ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, diz que a criança é responsabilidade da sociedade, das pessoas. Então, a escola também é responsável, o governo também é responsável. Todavia, o pai e a mãe, eles são em primeiro lugar. Mas pode ser a avó também, né? Pode ser a avó também. Ainda mais se for uma avó, assim, que de fato se preocupa, que ama, que quer fazer parte da vida dos netos. Os avós, eles são parte da rede de apoio. Então, a criança precisa ser educada de uma forma onde ela entende que a educação sexual é entender sobre limites corporais. Que quando ela for... Aqui eles ensinam bastante isso na escola. Não sei no Brasil, porque eu já não vivi isso lá. Mas eles ensinam, né? My parts, my pride. Sim, aqui tem mais do que no Brasil. Porque no Brasil as pessoas, elas estão um pouco ainda... Elas criaram um pouco de aversão com a educação sexual justamente porque tem muito mito. A gente vê muito mito, as pessoas... Infelizmente, a gente tem alguns profissionais que não são tão qualificados, não estudaram, assim, de maneira... se aprofundando bem sobre o assunto, e aí acaba trazendo uma regressão para a questão da educação sexual. Mas é basicamente a criança entender sobre limites corporais, até com o pai e com a mãe. Olha, papai e a mamãe tá trocando sua fralda, mas é para limpar. É por higiene, é para te fazer bem. Quando você for no hospital, quando você for numa consulta, numa clínica, o médico, ele vai tocar nessa parte, mas é por um tempo determinado e porque ele vai examinar. Ele precisa te tratar. Tem uma ferida aqui. Você machucou de tal forma. Ou seja, ela vai entendendo sobre o limite corporal que nenhum toque pode me deixar confortável. O toque é pro meu bem. Então, se existe algum toque em algum momento que me deixou desconfortável, que me deixou pensativa, que me deu um frio na barriga, que me deu um medo, opa, eu já preciso falar pro meu pai e pra minha mãe. E aí, a comunicação é a chave de tudo. É a criança entender que ela pode confiar em você, que ela tem um porto seguro. Eu tive uma mãe maravilhosa, incrível. Mas na época eu não tinha coragem de contar pra ela, porque eu ficava me perguntando qual será que vai ser a reação da minha mãe. Porque ela nunca conversou comigo sobre isso. Então eu tinha aquelas dúvidas. Só que a minha avó nunca conversou com ela. E a mãe da minha avó também nunca conversou com ela. Então a gente tem uma questão geracional. Então a gente está começando agora a introduzir a questão da educação sexual e a gente tenta o máximo possível inserir sem mitos e sem extremismos também. Para mostrar para as pessoas que dá para ser de uma forma leve. A gente vive uma era hoje, eu não sei se esse tipo de conteúdo chega
até as suas redes sociais, até o seu Instagram, a gente vive a era da educação positiva, né? De que você precisa ouvir mais a criança, validar os sentimentos e tudo mais. E aí a gente tem dois lados extremos. E isso, para mim, é o grande ponto de colocar em prática a questão da educação sexual. Por quê? A gente vive essa era da educação positiva. Ouve a sua criança, ouve o que ela tem para falar, né? Porque antes, de fato, a gente tinha na educação tradicional que criança não tem que querer nada. Criança só tem que ouvir, criança só tem que... Acabou que a criança, ok, se fechou. E aí você não sabe que ela é abusada, você não sabe um monte de coisa. Só que qual é a questão? Os que são adeptos à educação tradicional estão odiando a educação positiva. Por quê? Muitos profissionais colocam isso como uma educação permissiva. Aí a criança faz o que quer, aí a criança bate, aí a criança... E não é bem assim. A criança não tem que fazer o que quer. A criança não tem que decidir tudo. Tem hora que tem que escovar o dente, vai escovar o dente. Tem hora que tem que botar a roupa, vai botar a roupa. Tem hora que tá na hora de dormir, vai dormir. E isso não quer dizer que eu tô sendo radical. Mas eu também não preciso ser permissivo. E eu acho que a gente vive uma era, num geral, em todos os assuntos, até em questão política e tudo, que as pessoas ou elas são de um extremo ou elas são de outro. Vamos abrir aqui uma pauta complexa e entender de fato o que isso quer dizer? Ouvir a sua criança, dedicar tempo para entender o que ela está sentindo, não quer dizer que ela vai fazer ou ser o que quiser. Você continua sendo autoridade na vida dela. Você não precisa ser permissivo e dar tudo que a criança quiser na hora que ela quiser. Agora, a gente já teve provas até científicas de que a educação tradicional, ela também não é tão eficaz. Onde você educa com tapa, onde você educa com agressão física. A gente já tem também exemplos assim. Então, eu acho nem que um extremo nem outro, né? Teria que... Não é um extremo nem outro. E também não existe fórmula mágica. Cada família vai decidir como criar a sua criança. Cada família vai decidir de que forma vai... Até porque estamos falando de gerar seres humanos. Não existe uma receita de bolo. Não existe uma fórmula secreta para educação. Né? Então, às vezes você vai ver vídeo, 3 formas de como fazer o seu filho ir tomar banho na mesma hora que você pedir. Não é assim. A gente está falando de... Como se funcionasse essa fórmula mágica para todo mundo. Estamos falando de pessoas. E aí, assim, acaba que eu, como jovem, ainda não sendo mãe, eu sofro alguns preconceitos de vez em quando em relação a isso, porque as pessoas falam, espera na sua vez até ser mãe. Tudo bem, eu vou esperar, e eu sei que talvez a minha cabeça mude muito quando eu gerar uma vida. Eu sei que vai mudar, eu quero que mude. Né? Eu quero viver essa transformação que toda mulher diz que vive quando se torna mãe. Mas eu tô me esforçando para que eu não precise ter que fazer o meu filho sossegar só dando uma coça de cinto. Talvez eu precise conversar. E não é conversar, ai, você tá triste. Não, você vai falar firme com a criança. Entende? Você tem que ser firme. O adulto, ele não deixa de ser autoridade. Mas aí as pessoas estão olhando para essa questão da educação como dois extremos. Ou você bate de cinto e arrebenta a criança, ou deixa a criança fazer o que ela quiser. E não é bem assim. Bom, eu acho que a sociedade, num geral, precisa entender que a gente tem um sistema cognitivo dentro do nosso cérebro para ser utilizado. Então, pautas complexas precisam ser colocadas na mesa e a gente precisa entender que dá trabalho. E não tem, assim, um manual, né? Ou tem? Onde que a gente busca essa informação? Não tem um manual. Porque tem que seguir você. O manual para prevenção do abuso. Não, para educação sexual de acordo com a idade. Sim, tem que ter essa fonte, porque... Da mesma forma que eu acho uma falha as escolas, por exemplo, não ensinar educação financeira. Ninguém ensina educação financeira. Exatamente. Também não ensinam isso direito, entendeu? Então, a gente que tem o interesse no aprendizado, a gente tem que descobrir com você, por exemplo, que é uma especialista, quais seriam as melhores fontes de informação para não começar do nada, até para não ir uma fonte que não é tão fidedigna. Exatamente. Eu gosto de dizer que para você proteger uma criança, cuidar de uma criança, ter certeza que, né, ela vai estar ali protegida, nunca 100% ilesa. Nenhuma criança está imune de sofrer abuso sexual. Às vezes as pessoas até falam, nossa, seus filhos, né, vão ser... Fala, gente, meus filhos vão sofrer como todas as outras crianças.
sofrer a questão do risco. Agora, a educação muda a probabilidade disso acontecer. A ciência, estatística, dados, elas são coisas muito necessárias. Eu gosto de dizer que não basta você ter boa vontade. Não basta você querer. Eu me preocupo tanto. Não basta. Tem que estudar. Você não precisa ser especialista. Você não precisa ter todos os diplomas que eu tenho na parede para você proteger o seu filho. Todavia, se você aplica a educação sexual de uma maneira incorreta, você pode trazer uma regressão. Você pode prejudicar. Por quê? Porque às vezes você vai aterrorizar a criança. Pelo amor de Deus, cuidado. Eu já vi mãe, assim... Não, porque eu fui abusada quando eu era criança. Meu filho, olha só, não deixa ninguém tocar em você. Não é assim que as coisas funcionam. Então, estudar sobre isso, procurar algum curso, assistir vídeos sobre o assunto. Você não precisa desenvolver um hiperfoco, né? Mas não tem um site que você recomenda? Alguma coisa assim? Hoje, especificamente, não. Eu tenho a vontade de lançar um curso sobre prevenção do abuso sexual infantil para pais e profissionais da área da infância, né? Porque eu já dei esse curso presencialmente no Brasil para alguns profissionais, psicólogos, médicos, que às vezes querem saber como atuar em consultório. Às vezes as crianças falam que foram abusadas para o psicólogo. E aí, como agir? O psicólogo não aprende isso na faculdade. E aí o pai também, às vezes, descobre que a criança foi abusada. Não sabe o que fazer. Não tem ideia por onde começar e fica desesperado. Até na hora ali de acolher a criança. O pai e a mãe começam a chorar copiosamente. E a criança fica assim, o que eu fiz? O que aconteceu? Agora... Vou te dar um exemplo aqui. No meu livro, até quem não quer algo específico para a área do esporte, você consegue ter uma noção aqui do... Se você der uma olhada nos... Deixa eu achar aqui o nome dos capítulos, né? Para você entender mais ou menos como é que eu trago essa questão. Aqui eu falo um pouco da legislação. Né? Como a legislação enxerga isso e por que é importante falar da legislação? Existem tipos de abuso que muitas pessoas acreditam não ser abuso. Por exemplo, abuso sem toque físico. Tem gente que acha que se não tocou ou se não houve coito, não é abuso sexual. E não é verdade. E não é verdade. Então, quando você entende a legislação, você entende que, às vezes, se um homem tirar foto do seu filho no vestiário, já se configura um abuso sexual. Então, quando a pessoa entende a legislação, o que é crime, o que não é, o que tá dentro da lei, o que não tá, ela se sente mais segura pra entender o cenário. Opa, eu posso denunciar isso aí. É muita coisa, né? É muita coisa. Ela entende que pode denunciar. Porque eu já tive caso de mãe que veio... Olha, então, mas é que ele não chegou a tocar no meu filho. Você acha que... Eu falei, eu não acho não, eu tenho certeza. Você vai agora na polícia e você denuncia. Entende? Então, às vezes, os pais, eles ficam vendidos. Por isso que a informação é importante. E aí eu falo sobre mitos e verdades sobre o abuso sexual. A gente tem muitos tópicos. Vou ler, hein? Tipo de criança. Eu quero saber seu feedback depois. Com certeza. Qual tipo de criança e adolescente é mais vulnerável ao abuso? E aí a gente fala de relacionamentos dentro de casa. O tipo de relacionamento que você tem com seu filho, a forma como seu filho se enxerga, se comporta, pode tornar ele mais vulnerável ao abuso sexual. E aí isso aqui sai de estudos com pedófilos e abusadores que dão as dicas, assim, eu vou em tal criança. Eu gosto da criança que é insegura com o corpo, porque eu chego ali, eu dou um doce pra ela, eu falo, como você é linda, como seu corpo é formoso, como ele é especial. Então, às vezes, a criança que não recebe a atenção da família, a criança que tem um pai ausente, precisa de uma figura paterna, muitas vezes ela tem essa carência que vai se deixar ser suprida por um abusador. Uhum. Exatamente. E aí eu entro nos sinais e sintomas, que é o que a gente estava falando, sinais e sintomas de abuso sexual e tipos de fatores que contribuem, né? Consequências do abuso sexual, o que isso pode desenvolver na criança, no adolescente, no futuro adulto. E aí eu entro em questões até de mercado de trabalho. Uma pessoa que já foi abusada na infância, ela tem dificuldade, às vezes, até de se inserir no mercado de trabalho, sem contar as inúmeras consequências mais aparentes, assim, que eu posso dizer, de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático,
Porque isso varia muito também do tipo, né? Como é o abuso. Gente, é muita coisa. E aí eu vou pra educação sexual, como denunciar, como prevenir de fato. Eu imagino que vocês devam estar assim... E o que mais, né? Muita informação. E a terceira pergunta que eu sempre faço no podcast é: para onde você vai? Eu só sei uma coisa, a Letícia vai longe. Obrigada. Onde ela vai exatamente a gente não sabe, mas que ela vai longe. Então, para terminar, eu queria que você desse essa dica aí para o que mais você está pretendendo fazer em relação a isso, como que a gente segue você, se alguém precisar de uma palestra, como é que entra em contato com você, eu acho que seria ótimo. Bom, agora, a minha carreira aqui nos Estados Unidos, eu continuo fazendo viagens ao Brasil, né? Porque para mim é muito tranquilo ir lá, então vira e mexe eu vou no Brasil fazer trabalho, fazer agenda lá. Eu confesso que eu ainda estou em fase de planejamento para minha carreira aqui nos Estados Unidos. Existe uma possibilidade de eu trabalhar na área da política, mas eu ainda não tenho certeza. Então, eu continuo no mesmo ritmo que eu venho vindo desde o Brasil. Eu gosto muito de trabalhar com a prevenção, né? Então, minha agenda está sempre aberta para palestras. As pessoas podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é Letícia Sines _ e acho que dá para ver pelo Letícia underline Sines ou Letícia Sines underline. Underline no final. Isso. Tá, mas lá também tem um link com o meu e-mail e tudo para as pessoas entrarem em contato pelo e-mail e conseguir ter acesso à minha agenda, mas é isso, estamos disponíveis. Fantástico. Gente, adorei. Acho que é um assunto realmente muito difícil e muito desconhecido, né? A gente sabe que existe, sabe que está aí, mas a gente não sabe nada, na verdade. Então, falta informação, falta né? Muita informação, então eu fiquei feliz da gente ter se cruzado e ter essa oportunidade. Vamos divulgar bastante. Aí você me ajuda a divulgar também. Com certeza, né? Com certeza. E é isso, gente. Eu tenho certeza que vocês amaram, muita informação. Entre em contato conosco. Se inscreva no nosso canal da Florida Connection. Aperta a campainha para você receber informações novas, bate-papos novos toda semana, tá bom? Um grande beijo.